hoje é o crime de lavagem de dinheiro, né? Imagino que muitos de vocês já devam ter ouvido falar sobre lavagem de dinheiro, especialmente nos últimos anos, né? Com o recrudescimento da aplicação da lei penal, né? Com todas as operações ocorrendo no país, sem dúvida nenhuma, foi um dos temas mais discutidos, inclusive por aqueles que não são especialistas no assunto, né? Foi um dos temas mais divulgados na mídia. Então, lavagem de dinheiro, ela inicialmente, ela conseguiu essa repercussão justamente pela capacidade que os órgãos de controle de 10 a 15 anos para cá passaram a ter em relação às possibilidades, né, de aplicação da lei através do processo de fiscalização, investigação e, eventualmente, punição pelo seu descumprimento. Então, esse processo de aperfeiçoamento dos métodos de investigação, dos sistemas de informação e de troca de informações por parte dos órgãos de controle, tornou, né, o crime de lavagem de dinheiro um crime de bastante evidência hoje no Brasil, ao ponto de ser o crime que mais causa, né, promove condenações na Operação Lava Jato. Então, daí a importância de discutir os mecanismos de prevenção empresarial em relação à ocorrência desses crimes, né, evitar a prática de que a empresa seja envolvida, né, de alguma forma, nesse tipo de situação. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês sobre uma breve análise histórica do crime de lavagem, né? O termo lavagem de dinheiro ele surge nos Estados Unidos na década de 20, né? A partir das máfias norte-americanas, né, encabeçada ali como mais popularmente conhecido é o Al Capone, em que se passou a processar a lavagem de dinheiro através do desenvolvimento de atividade econômica de lavanderias. Então, as máfias que existiam nos Estados Unidos da época passaram a tentar camuflar a origem dos seus recursos através de método de lavagem de dinheiro que se deu justamente por meio dessas empresas que prestavam serviços de lavanderia. Então, ou seja, poucas roupas, né, se lavavam e, na verdade, o objetivo final dessas empresas era promover, de alguma forma, o reingresso desses recursos de origem ilícita na sociedade. Então, a partir daí que se cunhou, né, o money laundering, em inglês, o que veio a ser denominado como lavagem de dinheiro, que é justamente esse processo de tornar um recurso de origem ilícita em aparentemente ilícito. Então, esse processo é conhecido como lavagem de dinheiro. E o objetivo central, né, do crime, né, da previsão penal, é inibir justamente as pessoas que praticam o crime um crime antecedente, né, que pode ser qualquer um crime de corrupção, um crime de estelionato, inibir e punir, né, e conseguir alcançar o produto dessa prática criminosa, né, que é justamente esse processo de reingresso dele na sociedade, na economia, através da lavagem de dinheiro. Então, o crime de lavagem de dinheiro, hoje, ele é visto como uma importante ferramenta de política criminal, justamente para impactar na parte que é mais sensível para qualquer organização criminosa ou para qualquer pessoa que se dedique à prática de crime, que é justamente os recursos que são oferidos por essas práticas. Bom, então, o importante destacar para vocês também é o fluxo da lavagem de dinheiro, né? Notadamente, especialmente quando a gente fala em prevenção. Quando falamos em prevenção, nós temos que olhar para esse fluxo que está demonstrado aqui para vocês, que passa pela etapa de colocação do recurso, ingresso do recurso na atividade empresarial, passando pela questão da ocultação, e, em seguida, a reintegração dele à sociedade com uma forma aparentemente ilícita, de uma forma crítica. Quando se trata de prevenção, é preciso olhar individualmente cada etapa dessa, né? Com especial atenção à parte de ingresso, né? De colocação, de recepção do recurso dentro das empresas. Porque é justamente nesse momento onde se pode fazer, onde se pode adotar maiores medidas mais efetivas em relação à prevenção à prática de lavagem de dinheiro. Então, todas as etapas são muito importantes, né? O estudo do ponto de vista de prevenção, porém, a etapa que trata especificamente do processo de ingresso desses recursos na empresa, ela ganha maior destaque justamente porque nesse momento que se consegue identificar ou que se tenta
né, se esforça, né, para se identificar a origem desse recurso e, de alguma forma, salvaguardar a empresa em relação à eventual punição. Então, a etapa de colocação desses recursos, ela gira em torno de uma série de aspectos, né? Desde a realização de uma due diligence em um parceiro comercial, em um investidor, como nós veremos logo mais adiante, até o processo de formalização, né, de inclusão de cláusulas contratuais, justamente prevendo, né, e respaldando a empresa em relação à prática de qualquer tipo de irregularidade, inclusive a lavagem de dinheiro. Porém, é importante destacar também que a etapa de ocultação ela pode se dividir em várias subetapas, digamos assim. Por quê? Porque hoje a prática do crime de lavagem de dinheiro, especialmente por empresas que se dedicam, que têm isso como uma prática, o que de fato, infelizmente, acontece, é que essa ocultação ela pode ser subdividida em várias etapas, justamente para dificultar, né, a identificação e a origem desses recursos, o que torna a vida do empresário correto, do empreendedor que busca estabelecer parceria de forma lícita, traz um desafio a mais, né? Porque cada vez, a partir do momento em que há um distanciamento da origem do recurso, o processo de identificação, o processo de aferição da irregularidade desse parceiro comercial se torna cada vez mais difícil, né? Então, como essas empresas que atuam dessa forma, de maneira criminosa, se utilizam de inúmeras empresas e organizações para poder processar o crime de lavagem de dinheiro, cada vez mais isso impõe ao empresário correto um cuidado ainda maior em relação aos parceiros comerciais que ele tem, aos próprios clientes que ele tem, justamente pelo fato de cada vez mais ele estar distante da origem do recurso, distante da possibilidade e também com as limitações que qualquer empresário tem em relação à possibilidade de identificação desses crimes, né? Então, é uma observação importante dentro desse processo de identificação, né, e prevenção à lavagem de dinheiro, compreendendo que essas 3 etapas, elas necessariamente precisam ser bloqueadas dentro de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro que é estabelecido dentro de uma empresa. Então, a partir do momento que se identifica todo o fluxo de ingresso de recursos na empresa, é preciso estudar e aplicar as ferramentas disponíveis para criar barreiras, né? Criar mecanismos de proteção, de defesa da empresa, para evitar que ela sofra qualquer tipo de punição de maneira injusta, né? E, por fim, a etapa de reingresso, né, desse recurso, que já passou por várias empresas, né, dentro à sociedade, né, ao consumo do, digamos assim, titular originário daquele recurso. Porque, no final das contas, o objetivo de quem pratica o crime de lavagem de dinheiro é justamente poder fazer uso, né, desfrutar daquele recurso que ele oferiu de forma ilícita, seja através de bem de consumo ou da constituição de patrimônio. Como essa pessoa ela não tem condições de usar de forma direta, né, o crime sem levantar uma suspeita dos órgãos de controle, porque a sua atividade econômica, seu estilo de vida, né, e o seu patrimônio precisa estar diretamente vinculado e correspondente à sua receita declarada, aos seus rendimentos declarados da Receita Federal. Como essas pessoas não conseguem fazer isso, justificar isso, elas se utilizam da ferramenta da lavagem de dinheiro justamente para proporcionar, no final das contas, a utilização desses recursos de uma forma aparentemente lícita, né? O que cada vez mais vem sendo revelado por todas as operações que nós vemos aí realizadas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil em vários estados. Então, todas essas etapas são de suma importância para que as empresas elas consigam identificar, né, como ocorre o fluxo de dinheiro, né, dentro da sua empresa e como ocorre o processo de prática do crime de lavagem de dinheiro. Porque um dos requisitos para se implementar um programa de prevenção à lavagem de dinheiro é conhecer, né, os casos práticos, os casos reais, onde se verifica a ocorrência desse crime,
para, a partir daí, com a experiência e com as diretrizes que os órgãos de controle também estabelecem, poder construir uma série de mecanismos nesse sentido, no sentido de prevenir as empresas da ocorrência dessa prática criminosa. Então, esse é um fluxo da lavagem, um esquema típico de lavagem de dinheiro, onde vocês podem perceber desde o ingresso do recurso até o processo de reintegração através da compra de bens de consumo como carro de luxo, como frequentemente acontece. Bom, passando mais adiante, é importante entender, né, que a Lei de Lavagem de Dinheiro é uma lei editada em 1998, né, que foi a primeira legislação do Brasil a prever mecanismos de prevenção. Né? Embora à época não se comentasse, pelo menos aqui no Brasil, não se falasse em termos de compliance, de integridade, já se tinha, né, em relação à prevenção, especialmente aquelas atividades vinculadas ao sistema financeiro nacional. Então, se vocês observarem, a lei de lavagem de dinheiro, ela tem no artigo 10 e 11 uma série de requisitos, né, que impõem a alguns setores do mercado a observância em relação à prática de prevenção. Então, é uma lei, embora antiga, que, à época, ela contribuiu bastante, né, para poder lançar uma primeira semente em relação ao aspecto da prevenção a práticas criminosas no nosso país, dentro do contexto empresarial. Então, a lei define crime de lavagem de dinheiro da seguinte forma, né? Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Né? Então, qual é o objetivo, então, portanto, de quem produz, né, de quem pratica o crime de lavagem de dinheiro? Justamente tornar um dinheiro que inicialmente for oferido por uma prática criminosa, seja a corrupção, seja o crime de peculato, estelionato, seja o crime de tráfico de droga e etc. Então, o crime anterior, ele é correlacionado, né, ao crime de lavagem de dinheiro, ou seja, é um crime consequente. Né? O crime de lavagem de dinheiro é um crime consequente de uma prática delituosa anterior. Porém, ele é um crime hoje considerado autônomo. Né? Então, o que muda bastante em relação à sua interpretação, como também no aspecto de prevenção, o que nós vamos ver logo adiante. Então, em 2012, né, a Lei 12.683 alterou, né, a Lei de Lavagem de Dinheiro, recrudescendo e criando algumas possibilidades de punição ainda mais elástica em relação à interpretação da norma. Né? Então, a partir desse momento, em 2012, passou-se a admitir qualquer infração penal como crime antecedente de lavagem de dinheiro, ou seja, antes existia um rol taxativo de crimes que poderiam anteceder a lavagem de dinheiro. A partir de 2012, esse rol deixou de existir, ou seja, qualquer contravenção penal ou propriamente crime pode ser um crime antecedente de lavagem de dinheiro. Então, o que aumenta, né, a possibilidade, né, de relação da prática de lavagem de dinheiro com, de certa forma, a atividade empresarial, já que não está restrita a determinados crimes considerados mais propensos a essa atividade de lavagem, como era o caso do tráfico e etc. Hoje não. Crimes relacionados ao sistema financeiro, crimes relacionados a questões patrimoniais já também são contemplados, foram contemplados a partir desse momento, podendo se relacionar com o crime antecedente à prática de lavagem de dinheiro. Além disso, a alteração deixou claro a autonomia entre o crime de lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente. Né? Então, embora eles sejam crimes correlatos, né, sejam crimes consequentes à lavagem consequente de um crime anterior, eles são totalmente autônomos. E essa autonomia, essa interpretação que vem sendo dada à legislação pelos tribunais superiores, ela, de certa forma, impacta diretamente na aplicação e na implementação de um programa de compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, por várias razões. Uma delas é o fato de que a pessoa pode vir a ser responsabilizada pelo crime de lavagem de dinheiro, independente de ter praticado o crime anterior. Ou seja, a sua empresa, caso ela venha a receber investimento ou aportes de pessoa envolvida em algum crime, ela pode vir a ser responsabilizada, independente de você ter
concorrido para a prática do crime anterior. Então, isso traz um nível de preocupação ainda maior para a atividade empresarial e para os empresários sérios que se preocupam com a sua regularidade, né? As pessoas que estão próximas de você. Então, além disso, o fato de se tornar autônomo, a interpretação que se dá à norma hoje, inclusive é no sentido de que não é necessário, né, uma condenação anterior pelo crime antecedente para que seja possível a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, se sua empresa, de alguma forma, se relaciona com algum parceiro comercial e essa pessoa, existem indícios de que ela pratica um determinado crime ou que ela oferiu renda através da prática de algum crime e, de alguma forma, ela investiu na sua empresa ou ela mantém uma relação comercial com você, você pode vir, a sua empresa pode vir a ser responsabilizada, você como pessoa física pelo crime de lavagem de dinheiro, e a sua empresa, por N formas também, do ponto de vista administrativo, pela prática por essa conduta. Né? Justamente por quê? Porque não se exige que seja comprovada primeiro, quando seja comprovada por uma decisão judicial transitada e julgada a prática do crime antecedente, para depois ocorrer a punição por lavagem de dinheiro. Então, a partir do momento que os crimes passaram a ser autônomos, isso trouxe para as pessoas que trabalham com a prevenção à lavagem de dinheiro uma preocupação ainda maior em relação aos cuidados que se deve ter com os parceiros comerciais. Né? Outro ponto importante foi que outras atividades passaram a serem consideradas, digamos assim, obrigatórias para a prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a lei passou a trazer, a lei, a partir de 2012, incluiu tanto novas atividades econômicas que são obrigadas, né, a terem um sistema de prevenção à lavagem, né, como também trouxe outras obrigações no sentido de ampliar ainda mais, digamos assim, um recrudescimento em relação à prática desse crime. E, por fim, e mais importante, a lei ampliou, né, a lei, ao excluir, né, do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, ao excluir a expressão sabem serem provenientes, que antes existia, ela passou a admitir a possibilidade do dolo eventual. Né? E, com isso, o legislador, quando o indivíduo prevê o resultado, porém não deseja que aquilo aconteça, ou seja, não tem um dolo direto, ele assume esse risco. Então, em síntese, a partir dessa alteração legislativa, mesmo aqueles empresários que não desconheçam efetivamente a origem lícita dos recursos que ingressam na sua empresa, eles passam a poder responder pelo crime de lavagem de dinheiro a partir do momento em que não tomam os cuidados necessários, não tomam os cuidados considerados mínimos ou razoáveis para evitar essa prática. Então, a possibilidade real hoje de aplicação do dolo eventual no crime de lavagem de dinheiro, ela aumenta ainda mais a responsabilidade do empresário, do gestor, enquanto o garantidor, né, das atividades que são realizadas na sua empresa, sob pena de vir a ser responsabilizado, ainda que não tenha consciência da origem ilícita desses recursos. Então, esse é um aspecto de extrema relevância e é um divisor de águas em relação à aplicação do crime de lavagem de dinheiro, como também a prevenção a essa prática, do ponto de vista empresarial.